A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento na escatologia bíblica. E a temática que esposaremos hoje é: quais são as três visões descritas no livro de Apocalipse? E sabemos que o próprio Senhor Jesus Cristo dá aí essas três visões, essas três definições a João, né? E as definições encontram-se em Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 19. Vamos ler. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, as três visões do livro de Apocalipse é passado, presente e futuro. No livro de Apocalipse existem três visões: passado, presente e futuro. E iremos aqui pormenorizar cada uma dessas visões. Quando Jesus disse escreve as coisas que tens visto, o que João viu, né, essa visão é a visão passada, foi Jesus Cristo glorificado, que quando ele viu, caiu aos seus pés como morto. Vamos ler para tomarmos mais base. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 10, nos diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Versículo 17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, quando o Senhor Jesus Cristo disse: Escreve as coisas que tens visto, o que João viu, né, em uma visão passada, né, em uma perspectiva passada, foi Jesus Cristo glorificado. E aqui lemos a descrição, né, a pormenorização, os detalhes dessa visão que João teve. Então, a visão que a primeira visão, as coisas que ele tinha visto, era a visão passada. E nessa visão passada ele viu Jesus Cristo glorificado. Aí mais à frente Jesus também disse: e também escreve as coisas que são. As coisas que são é uma referência às coisas que estavam acontecendo no presente nas 7 igrejas da Ásia, né? Se você vê, né, a Bíblia vai dizer que João tinha que escrever e enviar as 7 igrejas da Ásia. Ele ali dá o nome das igrejas, né, da localidade onde a igreja se encontrava. Então, sabemos que estavam acontecendo ali algumas coisas que precisavam ser consertadas, né, nas igrejas, né? Dentro das 7 igrejas da Ásia Menor, temos aí a igreja de Filadélfia, que é a que se destaca, né? Mesmo tendo pouca força, não negou o nome de Jesus, guardou a palavra. Então, quando Jesus disse escreve as coisas que são, eram as coisas presentes que estavam acontecendo, né, nas 7 igrejas da Ásia, né? E eu citei aqui a igreja de Filadélfia. E por que ela se destacou? Vamos ler para tomarmos mais base. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, vai nos dizer assim:
E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, por isso que a igreja de Filadélfia se destacou. Era uma igreja que, mesmo tendo pouca força, guardou a palavra e não negou o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando Jesus disse, escreve as coisas que são, foi justamente as coisas que estavam acontecendo nas igrejas da Ásia. Então, essa é a visão presente. Veja, eu expliquei a visão passada, que é as coisas que João tinha visto, essa é a visão passada. As coisas que são, é a visão presente, que era ali a situação das 7 igrejas da Ásia. E depois, ele vai dizer assim, no versículo 19, né, vai dizer assim, e as que depois destas hão de acontecer. Aí temos aí a perspectiva futura, né? Por isso que nós somos futuristas, né? Acreditamos que a maioria das profecias do livro de Apocalipse ainda estão para acontecer. Então, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 3, tudo isso já aconteceu, né? João viu Jesus glorificado, né? As situações das 7 igrejas da Ásia, tudo isso já aconteceu. A partir do capítulo 4 até o capítulo de número 22, ainda vai acontecer. É justamente as coisas que hão de acontecer, né? E quando também a literatura apocalíptica profética, né, muitas pessoas querendo aí interpretar, surgiu aí 4 escolas, né, a respeito do estudo do livro de Apocalipse. Temos a escola futurista, temos a escola preterista, temos a escola historicista e temos a escola idealista. Dessas 4, nós que somos assembleanos, nós que prezamos aí a modesta parte, né? Nós que prezamos pelas escrituras sagradas, temos a visão futurista, né? Acreditamos que a maioria das profecias do capítulo 4 até o capítulo 19 ainda está para acontecer, né? Muitas pessoas têm o livro de Apocalipse como a luta entre o bem e o mal, né? É apenas uma história, mas nós que somos futuristas defendemos que o livro de Apocalipse, né, é um livro profético, cujas profecias terão aí o seu cumprimento dentro de uma perspectiva futura. Então, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, tudo isso já aconteceu. Agora, o capítulo 4 até o capítulo de número 22 ainda irá acontecer. Então, temos as 3 visões do livro de Apocalipse. Passado, as coisas que João tinha visto, né? Presente, as coisas que são, e futuro, as coisas que hão de acontecer. Então, a grande tribulação ainda não aconteceu, né? O arrebatamento da igreja não aconteceu, que é o primeiro evento desencadeador, né? Antes que a grande tribulação aconteça, temos aí o arrebatamento pré-tribulacional, né? Porque se isso vamos pormenorizar em outro vídeo, né? Mas aqui em Apocalipse capítulo 4, já temos aqui a igreja no céu antes do período tribulacional, né? E isso pormenorizaremos em outro vídeo. Mas essas são aí as 3 visões descritas, né, no livro de Apocalipse. E muitas pessoas, né, tentam fazer uma ginástica para interpretar de outra maneira, mas é a Bíblia Sagrada, né? Sabemos que o livro de Apocalipse, sim, é um livro pictórico, cheios de símbolos, cheios de figuras de linguagens, mas devemos respeitar, né, o gênero do texto sagrado, né? Aquilo que é para nós alegorizarmos, devemos alegorizar. Aquilo que é literal,
devemos deixar literal. E nós que prezamos aí pelo método histórico gramatical, né, tratamos cada versículo bíblico, cada passagem bíblica, cada perícope bíblica de forma literal, ao menos que o contexto mostre-nos de outra maneira. Então, as coisas que são, né, eram as coisas que estavam acontecendo ali, a situação das 7 igrejas, né? As coisas que tens visto, era a visão passada, Jesus glorificado. E as coisas que hão de acontecer, né, aí a perspectiva futura, a qual eu, né, tenho aí essa visão. Eu sou futurista, pré-tribulacionista, dispensacionalista e pré-milenista, né? Eu acredito que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja antes do período tribulacional. Eu acredito que nessa segunda vinda de Cristo, porque a primeira vinda, ele veio para morrer, né, por todos os seres humanos, mas haverá aí a segunda vinda, e essa segunda vinda ela é composta de 2 fases, né? A primeira fase é arrebatamento, e esse arrebatamento é pré-tribulacional, né? E tem uma palavra aí para o arrebatamento, né, que é o raptus, né, arrancar com força ou rapidamente. Isso ocorre antes do período tribulacional, encaixa-se a visão pré-tribulacionista, e tem aí a segunda fase da segunda vinda de Cristo, que é a parousia de Cristo, quando ele se manifesta juntamente com a igreja no fim do período tribulacional. Porque eu sou pré-milenista, porque eu acredito que Jesus virá antes do milênio, e que o milênio é um reino literal, onde Cristo reinará juntamente com a igreja e com os povos naturais em Jerusalém, né? Porque sabemos que a sede do reino milenar será em Jerusalém. Amém? Então, as 3 visões do livro de Apocalipse é passado, presente e futuro, né? Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 já aconteceu. Do capítulo 4 até o capítulo de número 22 ainda irá acontecer. Quando Jesus disse, frisando, quando Jesus disse, escreve as coisas que tens visto, eram as coisas que João, né, contemplou, Jesus Cristo glorificado, algo passado. Quando ele disse, escreve as coisas que são, as situações ali das 7 igrejas da Ásia, e as que depois destas hão de acontecer, né, é uma perspectiva para o futuro. De Apocalipse 4 em diante ainda irá se cumprir, né? Considerando que o livro de Apocalipse é uma profecia, né? Temos inúmeros versículos dizendo que a literatura apocalíptica profética é uma profecia, que a maior parte ainda terá o seu cumprimento no futuro, e tem como evento desencadeador o arrebatamento da igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos. Este foi mais um vídeo. Que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, para que a palavra do Senhor seja propagada. Que Deus abençoe a todos.